Há um tipo específico de pessoa que vai andar em volta de um carro que não dirige há 3 anos, passar a mão pelo capô, verificar a pressão dos pneus de um veículo que não vai a lugar nenhum e te dizer, com toda a sinceridade, que vai vendê-lo em breve, no próximo mês, talvez, ou quando aparecer o comprador certo, ou quando finalmente tiver tempo de limpá-lo direito. Há sempre uma razão, há sempre um próximo mês. E se você conhece essa pessoa, ou se você é essa pessoa, já entende que o carro não é realmente o problema. O carro nunca é realmente o problema. Mas isso não é realmente sobre carros, nunca foi. O que estamos realmente discutindo é a relação humana com o tempo, especificamente os momentos em nossas vidas em que nos sentimos mais vivos, mais livres, mais nós mesmos, e os esforços que fazemos para manter algo desse momento perto de nós. Um primeiro carro raramente é apenas uma máquina. Para a maioria das pessoas, é o primeiro objeto que possuíram que representou autonomia. Não a autonomia que é concedida, o tipo que seus pais permitiam, mas a que você conquistou, o tipo que significava que você podia ir embora, você podia ir a algum lugar, você podia existir de forma independente num mundo que anteriormente havia sido gerenciado inteiramente por outras pessoas. O primeiro carro é a primeira versão de liberdade que já pertenceu inteiramente a você, e não abrimos mão da liberdade facilmente. Existe um conceito em psicologia chamado apego a objetos, e embora seja mais comumente estudado em crianças, o cobertor que não pode ser lavado, o bicho de pelúcia que precisa viajar para todo lugar, pesquisadores descobriram que esse mesmo mecanismo opera na vida adulta de maneiras muito mais sofisticadas e muito menos óbvias. Os objetos aos quais nos apegamos raramente são aleatórios, estão quase sempre conectados a um estado emocional específico que vivenciamos em sua presença. O próprio objeto se torna uma espécie de âncora, uma representação física de um sentimento que não existe mais da mesma forma em nenhum outro lugar. Quando você olha para o carro, não vê simplesmente o carro, você vê a pessoa que era quando o dirigia. E essa pessoa, em muitos casos, é alguém de quem você sente falta. Pense no que um primeiro carro realmente representa na linha do tempo de uma vida. Para a maioria das pessoas, ele chega exatamente no momento em que tudo é simultaneamente aterrorizante e elétrico. Você é jovem o suficiente para se sentir invencível, mas velho o suficiente para entender que o mundo tem limites. Você está tomando suas primeiras decisões reais, para onde ir, quem ver, até que horas ficar acordado, quais estradas pegar à meia-noite só porque pode. O carro está presente em tudo isso. As conversas que duraram até às 3 da manhã num estacionamento vazio, a volta para casa depois de algo que partiu seu coração, o momento em que você se sentou no banco do motorista antes de uma entrevista de emprego, ou de um primeiro encontro, ou de uma conversa difícil, e respirou fundo, e disse a si mesmo que estava pronto. O carro guarda a memória de tudo isso, da forma como os lugares guardam os ecos das pessoas que um dia os preencheram. Isso não é sentimentalismo, isso é neurociência. O cérebro humano codifica a memória não apenas como informação, mas como sensação, e faz isso de forma mais poderosa durante períodos de alta intensidade emocional. Os anos que cercaram o primeiro carro são, para a maioria das pessoas, alguns dos mais emocionalmente intensos de suas vidas. Cada experiência parece significativa, porque o cérebro ainda está aprendendo a categorizar a importância. Tudo está sendo sentido pela primeira vez. E como o carro está fisicamente presente durante grande parte desse período, ele se torna profundamente entrelaçado na arquitetura neural dessas memórias. Vender o carro não parece uma transação financeira. No nível do sistema nervoso, parece mais próximo de uma perda. Mas isso é onde se torna mais interessante e mais honesto, porque as pessoas que mais têm dificuldade em se desfazer do primeiro carro nem sempre são pessoas que simplesmente amam o passado. Muitas vezes são pessoas para quem o presente se tornou mais difícil de amar. Há um padrão que aparece, quando você o procura, na vida de pessoas que se apegam firmemente a objetos de seus anos mais jovens, uma insatisfação silenciosa com a distância entre quem imaginaram que se tornariam e quem realmente se tornaram. Não uma insatisfação dramática, não o tipo que se anuncia, o tipo sutil, que só vem à tona quando você está de pé numa garagem, olhando para algo que pertencia a uma versão sua que ainda acreditava que tudo era possível, e sentindo algo que não consegue bem nomear.
Psicólogos referem a algo chamado nostalgia baseada em identidade, uma forma de saudade que não é realmente sobre querer voltar a um tempo específico, mas sobre querer voltar a um senso específico de si mesmo. O eu que se sentia curioso, o eu que se sentia capaz de ser surpreendido, o eu que ainda não havia acumulado os compromissos, as obrigações e as silenciosas decepções que a vida adulta tende a colecionar como poeira. Quando você guarda o primeiro carro, não está guardando um carro, você está mantendo uma versão de si mesmo viva. Você está se recusando a deixar essa pessoa se tornar inteiramente passado. E há algo profundo nessa recusa, mesmo que o mundo nem sempre a reconheça como profunda. A sociedade tende a enquadrar esse tipo de apego como impraticável, como uma falha em seguir em frente, uma resistência ao crescimento, uma romantização de um passado que nunca foi tão bom quanto a memória o faz lembrar. Mas isso perde algo essencial. As pessoas que mais têm dificuldade em se desfazer do primeiro carro nem sempre são pessoas que simplesmente amam o passado. Muitas vezes são pessoas para quem o presente se tornou mais difícil de amar. O que vale examinar, no entanto, é se guardar o objeto é o mesmo que honrar o sentimento. Porque o carro não contém a liberdade, nunca conteve. A liberdade sempre esteve em você, na qualidade específica de atenção que você trouxe para aqueles anos, na disposição de se mover pelas coisas, na capacidade de estar vivo que você carregava então e que, apesar de tudo, ainda carrega agora. O carro é um símbolo, e os símbolos são mais poderosos quando apontam para algo, não quando se tornam um substituto para ele. Há um momento que muitas pessoas descrevem quando finalmente se desfazem do primeiro carro, finalmente entregam as chaves, assistem-os partir e esperam sentir luto, e em vez disso, sentem algo mais próximo de clareza. Não porque as memórias desaparecem, elas não desaparecem, mas porque as memórias nunca foram guardadas no carro, foram guardadas nelas. E uma vez que o carro sai, descobrem algo inesperado, que quem eram aqueles anos não foi perdido ao longo do caminho, foi carregado para frente, silenciosamente, de formas que haviam parado de perceber. Na forma como ainda pegam certas estradas sem motivo, na forma como ainda sentem algo mudar quando uma determinada música toca no rádio, na forma como ainda, às vezes, se sentam no banco do motorista de qualquer carro que dirigem agora e respiram fundo antes de algo difícil e lembram, sem palavras, que estão prontos. O primeiro carro te ensinou algo que nenhuma sala de aula jamais poderia. Ensinou que o movimento é possível, que você é capaz de ir a algum lugar por conta própria. E essa lição não vive no metal, no cromo ou no estofamento desbotado. Vive no fato de que você a aprendeu. Então talvez a questão que vale a pena considerar não seja porque você não consegue se desfazer do carro. Talvez a questão seja esta: o que significaria confiar que tudo o que importava sobre quem você era naqueles anos, a curiosidade, a coragem, o senso de que o mundo estava aberto e era seu para percorrer, está ainda dentro de você agora, esperando não por permissão, mas simplesmente pelo momento em que você decide acreditar nisso de novo. O carro nunca foi o ponto. Você sempre foi o ponto. Você ainda é.